Gente, a limpeza, o ritual, na verdade, né, do sagrado feminino ou sagrado masculino também está aberto e não tem nada a ver com data, não, tá? Ah, é só para final de ano, não. Eu só estou atualizando o catálogo. Por quê? Porque o catálogo do Zap deu problema. Não sei o que aconteceu. Nem o WhatsApp tá sabendo resolver. Então, meu catálogo deu problema. E parece que é uma zuruca nervosa para não trabalhar com o Zap mais, né? Daqui a pouco eu começo a trabalhar com e-mail, tá, gente? Eu não vou trabalhar mais com o Zap, não. Porque o Zap, ele dá uns furos, assim, que a gente não consegue resolver, sabe? Então, pro pessoal que quiser, depois eu coloco para vocês. Eu tô montando um catálogo virtual. E eu vou fazendo aos poucos, porque eu mesma aqui estou fazendo. Então, o pessoal que quiser, gente, Sagrado Feminino, tá? É um ritual para conexão com o Sagrado Feminino. Nesse ritual, no caso do feminino, gente, é trabalhar muito a questão de limpeza e harmonização. Limpeza, eu trabalho vários pontos, sabe? Digamos que assim, no Sagrado Feminino, são mulheres que não se acolhem. São mulheres que não conseguem enxergar o valor delas mesmas. Então, dentro dessa questão do sagrado feminino, é onde eu consigo trabalhar exatamente pontos importantes que você precisa se acolher. Então, eu limpo primeiro e depois eu harmonizo. Dentro desses pontos aí do ritual do sagrado feminino, eu trabalho também questões de ancestralidade. Então, por exemplo, mulheres que tiveram problemas com a mãe, com a avó, com a bisa, ou que vocês têm, é como se fosse olhando, né, a questão aí da constelação familiar. Então, dentro do ritual do sagrado feminino, eu consigo trabalhar esses pontos no caso de vocês que são mulheres. Homem trans. O que é o homem trans, gente? É a mulher que não se identifica com o corpo de mulher e está em processo de transição. Dentro do processo, o homem trans também precisa ou pode fazer o sagrado feminino, tá? Esse seria o primeiro ponto para iniciar um processo de transição, porque você vai honrar primeiro o teu corpo feminino, porque principalmente se você ainda tem o útero, independente, porque tem gente que fala assim, Michelle, eu tenho útero, mas eu estou no processo de transição e já estou tomando medicação e eu não tenho mais fluxo, eu provavelmente não terei menopausa, aquela coisa toda, não importa, mas você tem o órgão. E de alguma forma, o órgão ali, emocionalmente, ele precisa ser honrado. Porque aí você trabalha essas questões de limpeza do seu sagrado feminino, e aí se você vai fazer o processo depois, você faz o sagrado masculino. Então, por exemplo, no caso das mulheres, é limpar as decepções, as frustrações, os medos, questões de relacionamentos mal resolvidas, mulheres que têm problema com dependência emocional e financeira, mulheres que carregam sozinhas o peso de relacionamento tóxico, que essas doideiras de Michelle, né? O que acontece dentro do contexto, né? Do que eu estou direcionando aqui, acontece muito isso, né, gente? De, por exemplo, muitas pessoas não sabem sobre isso é muito pouco falado. Sagrado feminino é outra questão que é pouquíssimo falado. As pessoas falam muito pouco sobre isso, ou quase nada. E elas entram muito naquele contexto de Cara, como que eu vou explicar isso pra vocês? Não são só os preconceitos ou preconceitos quando se fala a questão de sexualidade, tá? Mas eu acredito também que tenha muito essa coisa do seguinte: eu não sei se vocês, todos no geral, conseguem perceber que de uns tempos pra cá, muitas mulheres têm apresentado problemas no útero. Gente, eu não conheço hoje, tá? Tirando eu não conheço nenhuma outra mulher que não tenha problema uterino. Sou melhor do que. Não sou melhor do que ninguém. Mas é só para vocês entenderem. Quando você trabalha por um processo emocional. Gente, pode acontecer. Sei lá, de repente você tem
o pH ali da parte íntima diminui, você pode ter um vírus, uma bactéria, normal, tá, gente? Isso pode acontecer com todo mundo. Mas eu digo as questões uterinas, os policistos, os miomas, para outras mulheres, as complicações uterinas, nas trompas, aquela coisa toda. 90% aí começou no emocional com problema no sagrado feminino. Então eu tenho... E o que acontece muito hoje em dia? A mulher, gente, ela carrega muitos pesos. Pode ser de uma vida, no caso... Vou falar por coisas que eu já vivenciei e que eu tive que ir trabalhando, né? Por exemplo, a mãe solo. A mãe solo, ela tem um peso muito grande. Normalmente a mãe solo tem a síndrome da Mulher Maravilha, né? Ela coloca a capa de Mulher Maravilha e ela acha que ela vai salvar o planeta. A mãe solo tem uma tendência a ser assim. Ou essa coisa que precisa ser desmistificada, esse negócio de mulher guerreira. Mulher guerreira, gente, pode ser em dois formatos diferentes. Não é acabar, mas mudar o contexto. Porque em alguns casos, a mulher guerreira segue num contexto de, cara, eu admiro você, ponto. E tem um outro contexto da mulher guerreira, é naquele contexto de você tem que dar conta de tudo, se vira. Se vira, você é guerreira. E aí entra o contexto também das mulheres que batem no peito para falar que se vira sozinha. Entende, gente? Então, quando pega aqui na questão do sagrado feminino, são mulheres, sim, com doenças físicas atreladas ao útero, toda a parte do aparelho reprodutor está envolvido. São mulheres que carregam o peso de talvez ter que segurar uma casa, segurar uma vida, de não dar conta de tudo, de relacionamentos destrutivos, ou quando se conectam com alguém é sempre tendo que carregar a pessoa nas costas. Esse é o problema de um não cuidado com o sagrado feminino, tá? Então, quem quiser saber mais informações, entre em contato comigo no Zap, que eu passo direitinho. Essa conexão aqui, a harmonização, sabe? Trabalhar a tua energia para colocar você, mulher no caso, conectada e limpa, curada com o teu sagrado feminino. Quando você passa por um processo de cura para o teu sagrado feminino, você consegue olhar para dentro de você. Michele, isso pode ser feito, eu atuo de duas formas. Agora, todas as minhas terapias, terapias não, os meus atendimentos eu coloquei de duas formas, porque eu entendi que isso depende do perfil da pessoa. Então, o que acontece? Se você é o tipo de pessoa que você não consegue trabalhar em sistema de hipnose, que é o quê? Eu fazer você fechar os olhos e imaginar essa vela roxinha aqui na tua frente. Michele, eu não consigo fazer isso. Então, você precisa ser do sistema da magia. Eu terei que trabalhar isso, essa limpeza, esse ritual pela magia. Você é o tipo de pessoa que, ok, você consegue fechar os olhos e imaginar essa vela na tua frente, dá para fazer em sessão terapêutica. Aí é comigo, online, quando tiver internet, né? Porque agora a gente está com esse problema. Mas, enfim, a maioria dos casos por ritual é bacana porque eu fiz um sagrado feminino esses dias atrás, antes de dar esse pipoco todo da internet, vendaval, aquela coisa toda. Foi um dia, inclusive, que estava chovendo muito aqui em São Paulo. E foi muito legal porque, assim, gente, eu fiz... A pessoa não fica online comigo. Eu gravo o vídeo. Em uma determinada parte do processo, onde eu comecei a colocar algumas ervas e fui colocando algumas essências para começar a trabalhar um processo de limpeza do sagrado feminino da pessoa, foi intuído, né, para que eu pedisse para a pessoa fechar os olhos, fecha os olhos e guarda essa parte do vídeo, porque toda vez que você perceber que algo está ferindo o teu sagrado feminino, você volta aqui e escuta só essa parte e vai repetindo para você. Então, fecha os olhos, mentaliza isso, aquilo. Gente, para cada um é de um jeito. Aí, no dia seguinte, eu tive um outro que eu também fiz. Eu lembro que o outro que eu fiz, o outro ficou meio diferente do primeiro, porque o outro eu acabei colocando mais afirmações e mais direcionamentos para a pessoa. Existiam mais feridas e coisas que talvez nem a pessoa que contratou sabia que tinha. E aí dos pontos aí, um era realmente o sagrado feminino e o outro tinha a ver com relacionamento amoroso, então envolvia outra pessoa. Não era só a pessoa que estava contratando o ritual comigo, entendeu? Então, gente, a questão aí do ritual, eu vou focar mais nele do que a sessão, porque a sessão,
problema da sessão você vai fazer uma vez, vai ficar só ali na sessão. Ajuda? Óbvio que ajuda. Só que, por exemplo, quando você faz o ritual gravado e você direciona a reprogramação dentro do ritual, a pessoa pode voltar e assistir. E aí, quem contrata isso comigo, vocês têm direito, óbvio, né? Porque você está contratando, você vai receber o vídeo com a aplicação, a limpeza do ritual e com a aplicação dessa reprogramação também. Então, toda vez que você sentir que está acontecendo algo em torno daquilo que você contratou, você volta lá no vídeo e assiste de novo. Entenderam? Então, gente, é importante falar sobre isso, porque é como eu disse, se as pessoas forem analisar, não é só questão uterina, chakra cardíaco também. Então, são muitas mulheres com problemas no aparelho reprodutor, são muitas mulheres com problemas na mama, vocês sabem, essa doença lá, ela aumentou muito. E muitas mulheres com problemas cardíacos. Pois é. Isso parece que dá um boom assim na área da saúde. E as pessoas entram, porque é isso, porque a mulher não está se cuidando, porque está não sei o quê. Às vezes, gente, não é só alimentação. Não é só uma reposição hormonal. Não é só isso, só aquilo, só os exames de rotina. Envolve o teu emocional também. Então, se você é uma mulher que carrega os pesos de um relacionamento nas costas, o teu sagrado feminino, ele está todo ferido. Você está cheia de feridas. Entende? Não são feridas visíveis, são feridas emocionais. E elas vão se multiplicando conforme você não trata aquilo. Tá? Então, é nesse ponto que eu vou pegar o sagrado feminino e esse ritual de limpeza aí do sagrado feminino, limpeza e conexão do sagrado feminino para as mulheres. Para algumas vai entrar a questão de mãe, as suas ancestrais aí também, você precisando curar esse padrão de ancestralidade, porque você pode estar repetindo isso. Outra coisa que mexe no sagrado feminino, quando você está repetindo um padrão, por exemplo, você é uma mulher que você só se relaciona com um homem que é alcoólatra. Ou você está em um relacionamento com um alcoólatra. Sua mãe se relacionava com homens que bebiam. Sua avó também era assim. Ou você é a pessoa que bebe. Você é a pessoa alcoólatra. Vocês estão entendendo, gente? Então tem muitos pontos aí para analisar. Cada caso é um caso. Não tem como padronizar. Eu até pensei, o básico da questão aqui do ritual, gente, o básico é um valor padrão. Envolve mãe, envolve ancestralidade, envolve outras questões, dependendo da quantidade. Às vezes relacionamentos. Quantos relacionamentos foram? Dependendo da quantidade de pessoas que envolve, aí o valor é sob consulta, tá? Porque senão, gente, eu tenho que trabalhar a energia de cada uma dessas pessoas para harmonizar. É limpar o padrão de tudo que essas pessoas causaram em você e depois harmonizar tudo isso. Para muitas pessoas é só acender meia dúzia de vela, colocar meia dúzia de plantinha, né? O pessoal fala desse jeito. Colocar meia dúzia de plantinha, acender o fogo e tá tudo certo, só que não. Trabalhar a energia de pessoas que eu nunca vi, não sei nem onde elas se enfiam e sentir aquilo ali no momento da limpeza. Então, tudo isso é trabalhoso, tá? Então, quem quiser contratar, chama lá no Privadex que a gente conversa sobre o assunto. Principalmente mulheres que têm problema com a mãe. E você que está passando por processo de transição de gênero. Homem trans precisa tratar isso para ontem. Não adianta você entrar com medicação, entrar com hormônio para engrossar a tua voz, para tentar mudar teu corpo, fazer a mastectomia e que seja também fazer a retirada do útero se você não trabalha o teu sagrado feminino. Entende? Você pode entrar em conflito energético. Você pode, por exemplo, você pode ser um homem trans, você pode se vestir como homem, você pode gostar de mulher, é uma escolha sua. Ninguém tem nada a ver com isso, não é sobre a sua sexualidade e preconceitos em relação a isso. É sobre a questão da tua energia. Porque o que acontece, gente? O homem trans, se ele não faz essa questão, essa limpeza, essa conexão do sagrado feminino para depois fazer o sagrado masculino, existe uma tendência muito grande que ele seja um homem trans sempre com energia feminina. Então, ele tem uma tendência a ser depressivo,
Ele tem uma tendência a ser um homem, por exemplo, muito, muito difícil de lidar em relacionamentos, inseguro, possessivo, vingativo, dependendo da situação. Tem uma tendência também a ser um tipo de homem, homem trans no caso, tá, gente? O homem trans tóxico, tem uma tendência muito grande a isso. E aí ele vai trabalhando sempre em cima dessa energia feminina, onde é tudo no exagero. Sempre ele sendo vítima da situação, sempre ele sendo diminuído, sempre ele, entendeu? E aí ele vai se conectar com uma mulher que tem energia masculina, vocês vão ficar com a energia totalmente trocada. Entenderam? Então, a questão aí, ela é bem complicada. Por isso que as pessoas falam, eu sei, gente, existe a questão corporal, que é diferente. Você ser um homem trans, fisiologicamente, teu corpo é um corpo feminino. Então você não tem a mesma vitalidade que um homem mesmo com corpo masculino. Não tem. Tanto que o pessoal já fala, existem estudos, tá, gente? Isso não é preconceito, não. Existem estudos, principalmente na área esportiva. Um homem trans jogando vôlei no time masculino, ele não tem o mesmo rendimento que um homem gênero e corpo masculino. Não tem o mesmo rendimento, porque ele tem um corpo feminino. Ele pode tomar a questão da medicação, ele pode fazer isso. Não tem problema, gente. É como eu tô falando, não tem problema. Mas dentro de, tipo, competição, coloca um homem trans para competir no MMA, para competir com um homem, fisiologia masculina e um homem trans, para vocês verem. O homem de fisiologia masculina, ele sempre vai ganhar em cima do homem trans. Entenderam? Então precisa ter esse cuidado. Por isso que eu falo, Michele, então você está querendo dizer que se o cara fizer o sagrado feminino, ele se limpa, depois ele fazer o sagrado masculino, ele vai ganhar do outro? Não. Em parte esportiva, gente, isso é corpo físico. Corpo físico a gente só consegue mudar, sim, por cirurgia, por modificações, que isso aí a medicina pode fazer, tá? Mas eu tô falando de energia. Energia feminina. Então, um homem trans precisa trabalhar a energia feminina primeiro, honrar a energia feminina primeiro, se limpar das suas problemáticas, principalmente de não aceitação do corpo, para depois ele passar pelo processo, entendeu? Por isso que eu falo, gente, às vezes é assim, eu não tenho em números, porque eu não acompanho, tipo assim, sabe? Eu não acompanho questões de ONGs, locais que falem sobre o pessoal em transição, tá? Inclusive, se alguém tiver, Ellen, se você tiver, puder me passar, eu te agradeço, porque é importante falar para as pessoas, gente, sobre energia. As pessoas têm muito preconceito, né? Só que ninguém vai na energia, eu trabalho com energia. Então, por isso que eu falo para vocês, essa coisa do sagrado feminino é uma coisa que ninguém se atentou a isso para quem está em transição de gênero. Michele, mas não tem que se importar? Tem sim, porque eu trabalho com ser humano. Tem que se importar, gente. Eu trabalho com seres humanos e você começa a ver, existe uma tendência muito grande, pessoa trans, independente se é homem ou mulher, existe uma tendência, eles têm uma tendência muito grande a serem pessoas depressivas. E serem pessoas que têm dificuldade para se identificar no mundo que a gente está. Mas por quê? Porque esse processo da transição é exatamente nesse processo que você precisa trabalhar a tua energia. Então, você vai honrar a tua energia feminina, você vai fazer o processo da transição para masculina, e depois lá, quando você estiver na masculina, você vai honrar o teu sagrado masculino. Entenderam? E qual que é a mudança? Aí, vamos lá para o masculino. Por exemplo, o sagrado masculino, nos homens, você que é homem tem o órgão masculino, de gênero masculino. Para o homem também é limpar as frustrações, é limpar principalmente os homens que foram criados pela mamãe como se fossem os princesos. Se você é um homem que você se considera princeso, o que é o princeso? É o filhinho da mamãe, é o cara que não sabe tomar atitude para nada, é o homem que ele é totalmente perdido ali, sabe? Na tua energia masculina, você tem que ser o cabeça e o racional. Agora, as mulheres trans. A mulher trans é o homem, é corpo físico do homem.
Então você precisa honrar primeiro, antes de você se tornar mulher, antes de você fazer a cirurgia para tirar os órgãos e para colocar, por exemplo, seio, no caso, porque é a mulher trans, né? O que você precisa fazer? Você precisa honrar primeiro o teu masculino, porque aí você vai honrar o corpo ao qual você nasceu com ele. Depois que você fizer a transição, é que você vai fazer o sagrado feminino. E no sagrado masculino, para você que é homem, corpo masculino, gênero masculino, independente se você é gay ou hétero, o sagrado masculino é para você trazer esse lado do racional, do pé no chão. É trabalhar, no caso do homem, também alto valor, alto respeito, autocuidado. E não é um autocuidado passando maquiagem, não, tá, gente? Porque homem não usa maquiagem, não. A não ser que você seja artista, aparece na televisão, e você passa uma base. Não, mas não é ficar passando, como vocês veem aí na internet, cara passando gloss, passando lápis no olho. Desculpa, gente, isso não é masculinidade, tá? O masculino é o poder de tomar atitude. O sagrado masculino é o poder de você tomar as decisões, de se autoconhecer quem é você. O sagrado masculino te coloca na posição de, por exemplo, você ter a certeza do que você quer para a tua vida amorosa também. É o homem que sabe o tipo de mulher ou o tipo de homem que ele quer se relacionar. Michele, mas o sagrado masculino também vai servir para o homem que é gay? Com certeza. O fato dele ser gay, ele não está fazendo transição nenhuma. Ele continua com o corpo masculino, ele só gosta de pessoas do mesmo sexo que ele. Não tem problema nenhum, é o problema dele. Entendeu, gente? Então, a questão da energia é muito assim... Eu sei que é difícil para muitas pessoas entenderem. Sabe? Peraí que eu já vejo que você escreveu, Ellen. É difícil para as pessoas entenderem, mas é uma coisa que precisa ser falado, porque as pessoas... Tanto a mulher está se perdendo no sagrado feminino dela, e os homens estão se perdendo no sagrado masculino. E as pessoas que são trans, elas estão se perdendo dos dois lados. Porque elas não estão honrando o corpo e elas não estão honrando quando elas fazem a transição. E aí o pessoal fica... Esses dias eu vi um rapaz, ele... Homem, corpo, homem. Ele era homem. E ele foi fazer a transição. Aí ele foi fazer a transição para se tornar uma mulher trans. E aí ele se tornou uma mulher trans. Aí o pessoal, eu acredito que foi muito preconceito, ou talvez o não se conhecer. Ele chegou a fazer cirurgia, colocou silicone, aquela coisa toda. Ele só não tirou o órgão masculino. Manteve, mas ele colocou silicone. Aí depois de um tempo ele viu que ele não se identificava. Aí ele voltou, foi lá e tirou o silicone. E voltou a ser homem. Então você percebe, gente, que a pessoa não tem certeza do que quer. Entendeu? Ele não tem certeza do que quer. E aí o que acontece? Ele está em conflito no sagrado feminino, masculino primeiro, na verdade, porque ele é homem, e ele está em conflito no sagrado feminino. Entendeu? Então, gente, ó, a pessoa trans precisa trabalhar os dois, tá? Agora, você mulher, corpo feminino, você tem que trabalhar o sagrado feminino, e você homem, trabalhar o seu sagrado masculino. Entendeu? Isso não tem nada a ver com cura gay, porque vai ficar igual a igreja evangélica oferecendo. Não. Gente, sexualidade é uma coisa sua. Tu pode gostar de homem, de mulher, do que você quiser, tá? Quando se fala em energia, o que precisa é organizar a energia. Porque quando se organiza a energia, o que acontece? Você vai para um processo de transição dentro de uma aceitação, ou você volta, ou você direciona o posicionamento que você está. Se é mulher, você quer continuar sendo hétero, ou você é mulher e gosta de outra mulher, não tem problema, mas você está honrando ali o corpo que você tem e energeticamente trabalhando isso. Entenderam? É confuso, sim, mas eu sei que aos pouquinhos vocês vão entendendo. Então dá para fazer, não é só o sagrado feminino, dá para trabalhar o sagrado masculino também. Ficou lá para cima, misericórdia. Fica igual, entre aspas, se a pessoa começar a fazer a transição com 11 anos de idade, que é na puberdade. Quando eu estava falando atrás dos... então, é uma coisa que o pessoal quer brigar com isso, né, Ellen? O pessoal está entrando muito em embate em relação a isso, sabe? Tanto que eu não sei que país que foi. Isso saiu recentemente. Por isso que eu estou falando, gente, eu não acompanho muito esse mundo, mas eu começo a entender a parte energética.
Tem um país, não sei onde, aí que foi proibido competição de homem trans em competição masculina e mulher trans em competição feminina. Porque a força física ela é diferente. E é diferente mesmo, gente. O homem, o processo hormonal do homem é diferente da mulher. E o homem tem essa coisa mesmo da questão da força. Então, por exemplo, se você já como ele colocou ali os 11 anos de idade, que é na puberdade, o corpo está em formação, aí é outra história. Agora, se você pega um homem adulto, 25, 30 anos, e vai fazer um processo de transição, ele já tem um corpo formado. Ele já tem hormônios ali para mudar isso. Vocês veem pela questão de voz. Quando uma mulher trans, quando é um homem trans, na verdade, né? Era o corpo feminino. Eu vou me atrapalhar às vezes, né? Quando é um homem trans, ele tem a voz feminina, ele é mulher, corpo feminino. Para fazer o processo da transição, para ele se tornar um homem trans, precisa entrar com a parte hormonal para começar a mudar a voz. Tem pessoas que, tipo, coisa de 6 meses já mudou completamente a voz. Mas tem casos, gente, que se para de tomar medicação, a voz volta à voz feminina de novo. Porque não tem a reposição hormonal. Então tem muitos aspectos aí. É como eu falo, gente, tem que trabalhar essa questão do sagrado aí. Precisa ter bastante cuidado com isso, tá? É engraçado porque isso é muito pouco falado. E acredito que seja uma coisa assim, é pouco falado porque as pessoas entram exatamente no preconceito de que você vai falar sobre isso, então você está querendo dizer que o homem trans tem que ser sagrado feminino, tem que honrar o feminino. Sim, tem que honrar o feminino para fazer a transição. Não é que você não vai conseguir fazer a transição, você consegue fazer, mas você precisa honrar primeiro o corpo que você tinha, para depois você passar para uma nova fase, entendeu? Por isso que eu estou falando que a questão da mudança das energias, quando você não faz essa honra, o que acontece? Por isso que tem muita gente entrando, pode perceber, pessoas que estão fazendo transição de gênero, alguns fazem acompanhamento psicológico, boa parte não faz. E quando não faz acompanhamento psicológico, muitos deles bugam. Entra em depressão, não consegue se relacionar, acabam entrando em relacionamentos totalmente vazios, com pessoas vazias, com pessoas que também ficam brincando com a questão de gênero, não levam a sério. Um exemplo, o homem trans se relaciona com mulher, gosta de mulher, corpo físico feminino. Então, o que acontece? Ele não se identifica de se vestir com roupa feminina, vai vestir roupa masculina, certo? Então, vira um casal. Casal, tudo vira casal, né, Michele? Vira um casal, né, homem e mulher. Só que o que acontece? Aí as pessoas acham que, não, então você vai honrar o sagrado feminino para voltar a ser mulher. Não, não é sobre isso. Tá, gente? É honrar o teu feminino para fazer a transição para ir pro teu lado masculino. E todos nós temos os dois lados, tá? Michele, mas eu sou mulher. Eu sou mulher, corpo feminino. Eu posso fazer o sagrado masculino? Eu não aconselho fazer. Porque assim, o que vai acontecer? Se você é mulher e você vai fazer o sagrado masculino, você vai reforçar a energia masculina na tua energia. E na verdade você precisa trabalhar a tua energia feminina. Um exemplo, a mulherada que bate no peito aí para falar que se vira sozinha. Eu me viro sozinha, eu não preciso de homem. Pois é, você é uma mulher que você tá no teu masculino lá nos altos, né? Lá no alto. Pois é. Essas principalmente são as feministas, que tem mania de bater no peito, que homem não presta, a gente não precisa de homem. Eu me viro sozinha, eu faço tudo sozinha. Pois é, elas estão na energia masculina lá no alto. Essas são as primeiras que precisam trabalhar o sagrado feminino para poder se cuidar. Tá bom. Então, gente, aí o que acontece? Elas são as que mais precisam trabalhar o sagrado feminino. E te garanto que são mulheres que têm muito problema no útero. Útero, trompas, parte cardíaca, pode também laríngeo, chakra laríngeo, garganta. Meu senhor, e coisas também da mama. Sabe aquela doença da mama? Escreve aí.
Ou é mulher que segura a onda, bate no peito, vem com esses negócios de eu sou guerreira, bota a capa de Mulher Maravilha, ou é mulher que tá dentro de relacionamento que ela foi toda destruída. Vai lá, procura os históricos aí. Principalmente mulher traída. Ah, sim, é verdade. As pessoas preferem ficar na ignorância. É verdade. E bota ignorância nisso, viu, Ellen? O pior, sabe o que que é? Eu vou falar a nível Brasil, né? Quando se fala de Brasil, deixa eu anotando aqui os negócios do signo, qualquer coisa eu vou gravar signo aqui, gente, que não é. O problema Brasil, por exemplo, isso aí virou coisa de briga política. Essa é a merda toda. Sabia? Ao invés de, por exemplo, as pessoas sentarem e saberem conversar sobre o que é importante para todo mundo e para as pessoas entenderem, não. É mais fácil eu ir para a internet, ó, eu vou atacar a Ellen. Entendeu? É mais fácil eu vir para a internet te atacar. Ah, porque você é isso, porque você não presta, porque você não tem corpo assim, assim, assado, porque você não é isso, porque você não é aquilo, entendeu? E é isso que tá acontecendo, principalmente no Brasil. E dá margem exatamente para as pessoas começarem essas guerras de ignorância, sabe? De não aceitação, de intolerância, de agressão, por que não? Porque eu acredito que muitos são agredidos diante desse cenário aí do que as pessoas não conhecem, não sabem, né? Enfim. Gente, depois eu volto. Beijos para os T's. Fiquem com Deus.